Olá, aqui é só um recadinho. Temos agora um canal de cortes da TV Flórida. Confira o link na descrição desse vídeo. Já está inscrito? Se ainda não, corre lá e se inscreva. Aproveite para se tornar membro do canal. Vamos para o vídeo agora. Muito bem, quero ouvir Didi Handpill, Didi todos os dias passando por aqui e também ao vivo no seu canal do YouTube, de segunda a domingo, 7h30 da manhã, 4 da tarde, tem Didi Handpill, por aqui também. Fala, meu rei. Pois é, meus amigos. Hoje eu gostaria de comentar justamente as falas do ministro Alexandre de Moraes ontem em Portugal, mais precisamente em um seminário realizado na Universidade de Direito de Coimbra. Coincidentemente, essa Universidade de Coimbra, assim como a Universidade de Direito de Lisboa, tem convênios com o IDP, que é a Universidade do Gilmar Mendes. Mas circulando, não tem nada para ver aqui, são apenas coincidências. Mas o ponto não é esse. O ponto são as falas do ministro Alexandre de Moraes, onde ele disse textualmente o seguinte, abro aspas: o século XIX foi do parlamento, o século XX do executivo e agora o século XXI é do judiciário. E disse mais: já que o legislativo e o executivo falharam nas garantias dos direitos humanos, então o século XXI é do judiciário. Bom, vamos lá um pouco analisar essas falas, do meu ponto de vista, desastrosas do ministro. Me parece que é bastante prepotente, me parece que é bastante arrogante você querer arvorar para si o controle não apenas da narrativa, mas o controle político do que pode acontecer no Brasil no século XXI. Ora, meu Deus, um século é muito tempo, é muito tempo. E eu diria ao ministro que não apenas não será o século do judiciário, eu vou além, não será nem a década do judiciário. Por quê? Porque sanções vão vir por aí. Nós da oposição teremos a maioria no Senado Federal. Então, ministro, bote as suas barbas de molho, porque não será nem a década do judiciário. Mas, como eu disse, demonstra uma prepotência, né? Aquele que está acima do bem e do mal, já que o executivo não resolveu, né? Já que o legislativo não resolveu, deixe que a gente resolve. Mas como, ministro? Se o senhor não foi eleito para nada, se o senhor não teve nenhum voto, se o senhor quer mudar alguma coisa, se candidate. Gaste a sola do seu sapato, vá para as ruas, fale com a população, e aí o senhor vai ver como o senhor é muito querido pelo povo brasileiro. Mas não vá em carro blindado, não. Não vá com 40 seguranças ao redor, não. Vá sozinho, como qualquer político anda pelo meio da rua. Certo? E aí o senhor vai ver como o senhor é bem avaliado pela população brasileira. Em relação à declaração em si, é desastrosa, desrespeitosa, tanto com o executivo quanto com o legislativo, porque parece que é ele que quer fazer o controle de tudo. Como eu disse, isso não vai acontecer. As sanções chegarão e aí eu acredito que após o ministro não conseguir abrir nenhuma caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal, talvez ele repense aí em algumas atitudes dele. Talvez queira dobrar a aposta, não sei. Muito provavelmente é o que vai acontecer. Mas o que eu posso garantir, meu povo, é que o século XXI não será do judiciário de jeito nenhum. Bom, ele fala isso porque ele sabe que ele tem na mão o executivo e ele sabe que ele tem na mão o legislativo por enquanto, porque existem muitos corruptos infiltrados nessas duas máquinas com muitos pepinos dentro do STF, né? Tem muita ponta solta lá dentro e o ministro sabe controlar isso como ninguém. Talvez seja por isso, para não perder esse poder, que ele seja contra o projeto de abuso de autoridade, que simplesmente poderia tirar da Suprema Corte a prerrogativa de julgar deputados e senadores. Talvez seja por isso que ele também seja contra o voto impresso auditável, que poderia facilitar a vida do cidadão. Talvez por isso ele seja contra a votação mais ampla e transparente
para a população, né? Então, é muito curioso essas posições do ministro lá em Coimbra. Outra coisa, quem sabe se não é uma das últimas vezes que o senhor viaja também para Portugal, né? Vai saber. Afinal de contas, o segundo partido mais importante de Portugal, o Chega, vai investigar o senhor Gilmar Mendes. Talvez aconteça alguma coisa mais para frente. E aí, quem sabe, isso também possa resvalar no senhor. Então, se o senhor já não entra nos Estados Unidos, né? E agora também talvez não entre na Europa, não vai ter cartão de crédito, não vai ter conta bancária, não vai ter como movimentar o seu dinheiro. Talvez tenha chegado a hora do senhor repensar as suas atitudes, ok? Enfim, é isso, meus amigos. Eu acho que você arvorar para si, para um poder, querer controlar os outros, assim, sem cerimônias, como foi dito, acho que ele não deveria ter dito, pelo menos da maneira que ele disse, ok? Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.